O Ministério Público tem a palavra para a réplica. Obrigado, Silêncio. Vamos falar então, abordando aqui aquilo que eu tinha citado. Certeza, verdade, dúvida. Aonde está? O Policarpo já viu, o Pagano já viu essa semana. Aonde está a frase que é entoada como um mantra? Né? O promotor tem que provar culpa do acusado acima de qualquer dúvida razoável. Nessa frase, a palavra mais importante não é dúvida, é razoável. Só a dúvida razoável autoriza o benefício, a dúvida razoável, que deve ser interpretada em benefício do acusado. E a dúvida razoável se contrapõe à dúvida ordinária. A gente tem 100% de certeza de tudo? Não, não tem. Infelizmente. Ou felizmente, né? Senão a gente podia ser louco. Dá para ter certeza 100%, como a luz do sol, aquela certeza inapagável, insofismável? Não dá. Então existe uma certeza processual, essa outra certeza que a gente acha que tem, mas não tem. E aí, para diferenciar as coisas, vamos falar de verdade. Verdade não tem nada a ver com certeza. Verdade é um conceito filosófico. E a filosofia fez uma média para dizer que é a verdade. Verdade é aquilo que mais se aproxima da realidade. Então, a verdade não é a realidade, mas já é uma aproximação. E a certeza? A certeza é o nosso filtro pessoal sobre aquilo que a gente admite ser verdade. Então, a verdade, ela é objetiva. É aquilo que mais se aproxima da realidade. E a certeza é subjetiva. A gente tem que interpretar aquilo que a gente admite ser verdade. Pode ser, tenho certeza disso, ou não tenho certeza disso. E onde isso vem? E onde isso vem? No nosso caso, o direito penal, o processo penal, vem aqui, ó. O promotor tem que provar a culpa do acusado acima de qualquer dúvida razoável. Quando que a dúvida é razoável e quando que a dúvida é ordinária? Só assim a gente vai poder decidir se a dúvida é razoável ou não, sabendo o que ela significa. Esse cara aqui vai falar exatamente sobre isso, dizendo o seguinte: o reconhecimento prático da dúvida razoável ocorre quando se torna possível a formulação de uma hipótese alternativa, plausível, razoável, em relação ao mesmo fato apresentado no processo. Ou seja, a dúvida razoável é aquela que conta uma história diferente para chegar no mesmo resultado. Esse processo contou para nós uma história. Pessoas morreram, houve uma denúncia lá na Polícia Civil, dizendo que tinham preso o celular dentro da cadeia, que estava mandando matar o pessoal que estava fora da cadeia. O pessoal da polícia foi lá, achou esse celular, mandou para a perícia extraiu os dados que tinham no celular e os dados apontaram que o autor daquelas conversas que tinham relação com esse crime é aquele cara sentado ali. Essa é a história que o processo conta, para nos chegar ao resultado, a morte de Paulo Cacheta, ordenada pelo Paulo Cacheta. Só vai haver dúvida razoável se eu conseguir contar outra história para chegar no mesmo resultado. Que outra história eu consigo extrair desse processo que me conte que chegue nesse mesmo resultado? O celular era do Paulo Ferrari? Pode ser não. Mas todas as conversas que estão identificadas relacionadas ao crime são dele. Ele se chama de Paulo, ele se chama de Paulinho. O interlocutor dele o chama de Paulo.
Paulo Vitor, ele se refere ao pessoal dos pigmeus, o perturbado pai dos pigmeus. Ele mesmo escreve isso. A gente teria que fazer uma certa masturbação mental para chegar a uma conclusão diferente. Não, foi um outro preso que queria foder com a vida do Paulo, que pegou o celular quando ele foi no banheiro e digitou essas mensagens como se fosse ele. Esta história é qual ele leu. Esta história é factícia. Ah, mas pode ser possível. Não é possível. Vou dar um exemplo. Eu não falei esse mês ainda desse exemplo. É possível, enquanto a gente está falando aqui, caia um piano aqui no meio do salão do Júlio. Aqueles pianos de orquestra, então, é possível. Uma gente carga transportando equipamentos de orquestra, tem uma pane, água só pouco, cai um piano aqui no meio do Júlio. Possível é. Pergunta, alguém já viu um piano cair no piano? Então não é provável, não é plausível que isso aconteça. É isso que quer dizer a dúvida razoável. Eu tenho que formular uma história tão boa que chegue ao mesmo resultado. Que história o processo conta? Tem alguma outra que não aponte o Paulo Bernardo? Mas, doutor, nós não pegamos os dois caras que foram lá e puxaram o pé. Porque se a gente tivesse pego, a gente forçava eles e eles iam falar quem mandou. Opa! Como assim? Eu ouvi aqui que a gente tem que respeitar o processo penal, tem que respeitar as garantias do acusado, tem que respeitar o direito da defesa, mas se a gente pegar aqui o show dele, nós vamos pendurar os caras, descer a lenha neles, que eles vão falar quem foi que mandou. Esse é o processo penal que a gente está querendo. Outras linhas de investigação. A polícia precisa fazer todas as linhas de investigação possíveis, aquelas que se relacionam com o fato. Precisa descartar todas essas linhas, aquelas que não se relacionam com os fatos. Muitas vezes a polícia começa uma investigação com uma linha de investigação, essa linha se desdobra em outras duas ou três que não chegam a lugar nenhum. Ou uma delas prevalece e outras duas ou três perdem força. No caso nosso aqui, João, por gentileza, é 567.2, João. Isso, zoom para mim. Vejam a quantidade de nomes que tem nesse documento. O Paulo, o Giovanni, José Antônio, Zé Henrique, o Marco, Claudio Honor, Dione, Cleverson, Andrei. Pode mais, João? E vai, pode mais? Pode ir. Agora, João, tá bom aí. É o 567.5, por favor. Operação Prison Office. Giovanni, Antônio Marcos Santana,
Giovanni Messias, Miguel José, Max Sanders, Sid Clay Pinto, Lucas, Diego, Guilherme, Cláudio, Paulo Ferrari, Andréia, Wellington Patrick, Euna Kelly, Gabriel, Renato e Ronaldo, Igor. Sobe mais. Agora, João, 267.7. Paulo, Vitor, Gabriel, Caio, é a morte da Adriana. 267.9, João, por favor. Paulo, Giovanni, Gabriel, Caio, a morte do Jefferson. Ou seja, quando existem outras linhas investigativas, a polícia investiga. E as pessoas que têm as suas condutas apuradas são denunciadas. Elas são acusadas. Nesse caso aqui, a linha de investigação apontava para Paulo. A denúncia anônima, o celular apreendido na cela dele, os contatos no celular, as mensagens no celular identificando ele como interlocutor, do fato que ele mesmo assumiu ter praticado. Segundo das conversas. Isso é só para mostrar. A polícia, quando acha outras coisas, faz outras linhas de investigação sobre o mesmo fato, sobre fatos diferentes. João, por favor, 40.5. Não se encontrou no celular mensagens contemporâneas à época em que os fatos foram praticados. Isso. Essa é a primeira folha, a primeira página do relatório de extração de dados do celular, tá? Sobe mais para mim. Mais um pouquinho aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Zoom para mim. Sobe mais um pouquinho. Hora da ativação do telefone. 5/11/2019. Aqui, ó, última ativação. 19/12/2019. Última troca de cartão. 25/10/2019. Essas são as primeiras vezes em que o celular foi ativado. Volta um pouquinho, João, por favor. Volta mais. Isso. O relatório, eu quero lá em cima. O relatório foi feito em 10/6/2020. Por que não tem nada antes de 2019? No finalzinho de 2019? Porque o telefone começou a funcionar no final de 2019. Ali no relatório. Então não dá para achar coisa que está mais para trás da época que o telefone começou a funcionar. Tinha outro telefone antes? Provavelmente. Foi apreendido? Não que conste no processo. Não nesse processo. Vamos falar então sobre as circunstâncias que fazem a pena aumentar. Antes disso tudo, o erro quanto à pessoa. Importa para nós aqui o erro quanto à pessoa? Não importa. O doutor Leonardo vai fazer a pergunta separada, né? A respeito do erro quanto à pessoa. Pergunta 1, o fato aconteceu? Pergunta 2, foi o Paulo? Pergunta 3,
O homicídio foi praticado com ele ou sobre a pessoa. Os executores realizaram disparos contra o Paulo Cacheta, acreditando que se tratava do Danilo, que era, na verdade, a vítima pretendida. Importa para a gente aqui, qualquer coisa a respeito disso? Não importa. Pode importar lá na fixação da pena. Quando o doutor Leonardo foi fazer. A fixação da pena não é problema do jurado. Nada. No que perdi a pena, aí sim, as circunstâncias que vão fazer a pena ser aumentada. O motivo fútil. Matar alguém porque essa pessoa fez um comentário que eu não gostei a respeito de um crime que a gente tinha praticado junto. É um motivo nobre, razoável, ponderado, relevante, ou é um motivo fútil, pequeno, mesquinho, insignificante, desproporcional? Do mesmo autor desses livros aqui. O furto é um motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece sempre ser verificado no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenado. Doutor, vai no mundo do crime, se o cara falar mal um do outro, é motivo para ele morrer. Mas nós não estamos no mundo do crime. O tribunal é essa sala, o tribunal não é o asfalto. A gente tem que seguir o que a lei diz. O que a lei diz? O que a doutrina diz? As pessoas que estudam o direito dizem. Nobre, fútil. Nesta circunstância, neste caso concreto, matar alguém em razão de um comentário sobre um crime acontecido é proporcional, relevante, ponderado, ou ao contrário disso? O recurso que dificultou a defesa da vítima. Veja, a lei coloca, João, põe para mim, por gentileza, o 121 do Código Penal na tela. Sobe um pouquinho mais. Homicídio é qualificado quando cometido traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, a primeira coisa é separar esse conceito do caminho. Uma coisa é dificultar, outra coisa é impossibilitar. Eu dou sonífero, tranquilizante para uma pessoa. E essa pessoa desmaia. E eu mato essa pessoa. O recurso que eu usei impossibilitou a reação dela. Ela não podia reagir de jeito algum. É diferente do recurso que dificultou a defesa. Eu utilizo algum mecanismo que limita a chance de defesa. Lógico que não impossibilita a chance de defesa, mas limita a chance de defesa. A surpresa, quando o ataque é feito de modo inesperado, colhendo a vítima desatenta e indefesa. O fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza a surpresa.
Digo mais. Não está descrito no processo. Tá? Mas, a título de argumentação, eu vou falar. Por que o Paulo não saiu correndo? O Paulo Cacheta. Primeiro porque ele não estava devendo nada. Essa é a informação que está no processo. Ele não tinha desavença com ninguém. O problema dele é que ele fumava um baseado e enchia o rabo de cachaça. É o que todo mundo fala. Por que ele não saiu correndo? Porque ele não conhecia os caras. O fato dele não conhecer os caras já não caracteriza as coisas. Eu estou usando uma pessoa para cometer um crime, sabendo que a vítima não conhece essa pessoa. Até para que a vítima não se alerte. O Danilo, pelo jeito, também não conhecia esses caras. Ele não saiu correndo. Ele estava ali do lado, pegando a cerveja no bar, no banheiro. A Lorena, a menina do quarto, filha da dona do quarto, que falou, os meninos chegaram, os 2 netos, para tirar contra o Paulo Cacheta. E ninguém nunca mais viu eles, e ninguém nunca mais soube quem eles são. E aí eu fiz aquela conjectura. Será que essas pessoas não foram arrancadas por um terceiro que participou do homicídio? Especialmente para matar o Danilo, já que o Danilo fazia parte da mesma turma, e não ia ficar bom você mandar um companheiro matar outro companheiro. Conclusão de ordem, excelência. Conclusão minha. O senhor está invocando uma terceira pessoa agora, fora do Paulo também? Eu já invoquei. A senhora achou uma outra pessoa também para poder ajudar o Paulo? Eu já invoquei. Eu só gostaria que o senhor dissesse nomes, né? Para nós podermos condenar hoje aqui no Tribunal do Júri. Ele foi denunciado. Olha aí, mais uma investigação falha. Conjectura minha. Será que não houve um arranjamento de pessoas não conhecidas? E até por isso elas erraram o alvo, porque elas também não conheciam o alvo. Tudo isso para dizer, surpresa, pegar alguém desprevenido, ocultando as suas intenções, facilita o dificulta a defesa dessa pessoa. Eu acho que é isso. Direto para o campo. Sim. Mais uma vez, senhoras e senhores, eu agradeço pela atenção, pela paciência em ouvir, reiterando, então, aquilo que eu falei na primeira vez, com essas complementações bem pontuais, objetivos, sobre o que a defesa colocou como critério de defesa. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A defesa tem a palavra para a tréplica. Bom, senhoras e senhores, eu vou tentar o que é a réplica também dentro do ordenamento jurídico e por ocasião do Tribunal do Júri. Tá? Da mesma forma que o processo penal ele tem sempre o contraditório, tá certo? A defesa acusa, a acusação de defesa, sempre nessa ordem. Também, na sessão do Tribunal do Júri, apesar de eu ter citado naquela oportunidade, existe essa possibilidade. O Ministério Público, então, faz a sua fala para os crimes comuns, onde tem um réu com um litigante no polo, essa fala, então, é de 1h30, em igualdade de condições para a defesa para falar de 1h30, e, em não sendo razoável ou em não entendendo o Ministério Público e conseguiu expor todo aquilo que ele queria, ou se houver dúvida também do que ele expôs, ou se ele achar que não conseguiu... Eu não tenho dúvida, doutor. A tese... Quem tem dúvida é o senhor. Isso, emplacar a tese que ele tem
justificado, então ele vem para a réplica. E igualdade de condições também, respeitando sempre o contraditório, dando a mesma oportunidade às partes, vem a defesa também, e tem novamente 1 hora para falar. Antes de iniciar, eu vou iniciar a fala sobre o tema que o promotor acabou de falar, sobre clemência. Ele diz que no crime não cabe clemência nos crimes do tribunal do júri, tá certo? Ele trouxe uma citação de 2023. Eu vou pedir para o meu assistente, Matheus, por favor, leia, por favor, para nós, o tema 1087 de 2024 do STF, por favor. Certo. O Ministério Público, logo na explanação, mencionou que não é possível a absolvição por clemência, né, que é o quesito genérico, o terceiro quesito genérico geralmente questionado, citando um julgado de 2023. Porém, existe um julgado mais atualizado de 2024, em que gerou o tema, né, 1087, é um agravo de recurso extraordinário, 122.5185, que diz que é plenamente possível, sim, a absolvição, tendo em vista o quesito genérico. O que não é aceito é nós pedirmos uma piedade, uma absolvição por piedade, trazendo teses que ofendem a Constituição, por exemplo, teses machistas, como a legítima defesa da honra. Em nenhum momento nós trouxemos essa tese. Teses preconceituosas, teses misóginas, teses de xenofobia, enfim. Aí sim, nós não podemos alegá-las. Agora, fora de outros casos, é plenamente possível, sim, que nós trouxermos a tese da clemência. Veja, não fiz isso, não trouxe isso com a finalidade de pedir a vocês clemência. Pelo contrário, não vejo razão de clemência nesse processo. Eu só quis dizer que a fala do agente ministerial, ela foi equivocada em relação a não cabe clemência para crime hediondo. Não, isso não é verdade. Cabe sim. Existem alguns casos que a lei prevê, e são esses casos, agora exemplificados pelo meu assistente, tá? Que seria o crime de homofobia, racismo e legítima defesa da honra. Então, para esses casos não caberia. Para os demais casos, caberia. Tá? Somente para vocês terem noção, se vocês chegarem no quesito jurado absolve e vocês absolverem, por um acaso eu pedi por qualquer dessas coisas? Não. Então, caberia. Tá certo? Isso é só para contrariar a alegação, não é com finalidade de querer que vocês absolvam Paulo Henrique por clemência, não. Eu quero que vocês absolvam Paulo Henrique exatamente por quê? Porque no processo não houve nada que colocasse acima de qualquer dúvida que Paulo seria o mandante desse crime. Tá? Mais uma situação que eu vi que o Ministério Público me trouxe, e ele então, ele tentou aqui, tentou macular o que é o princípio da busca da verdade real. Tá? Eu tomei a liberdade não estou falando que sou eu que fiz, tá? Eu tomei a liberdade de pegar o meu celular, poderia pedir para o rapaz colocar lá na tela, eu não vou fazer isso não. Eu quero que vocês depois cheguem em casa, depois de votar, e tome por cautela, tome por primazia, para evitar que vocês venham aqui de novo e alguém fale alguma coisa que não reflita a realidade, vocês então já tenham buscado em casa, tá? Então veja. O que é? Vocês entram lá, busca da verdade real no processo penal. Ó, tá vendo? Simplesmente coloquei no Google. No processo penal, a busca da verdade real é um princípio fundamental que obriga o juiz a buscar o conhecimento mais próximo da realidade. Veja, eu estou falando que é 100%, falei 100%, mas o DNA é 99,99999 e não é 100%. E ele dá a paternidade a um pai, não é verdade? Então, eu também não estou falando que nós aqui estamos buscando esse 100%, mas nós buscamos o DNA, sim. Tá certo? Eu não quero 100% da realidade, da busca da verdade real, mas eu quero 99,99%. Eu quero a prova acima de qualquer dúvida. E vou continuar. Isso eu estou falando para vocês que eu busquei no Google, tá? Isso aqui eu puxei ali agora, tá? Isso significa que o juiz não pode se limitar, olha bem a continuação. Isso significa que o juiz não pode se limitar às provas apresentadas pelas partes. A quem cabe a prova? Ao Ministério Público. Mas deve analisar todas as informações disponíveis de forma imparcial.
buscando uma compreensão completa e precisa. Veja, completa e precisa. Isso é o 99,99. Tá? Do que realmente aconteceu. Isso é para não ficar aqui. Se existir mais ou menos uma convicção, se os fatos mais ou menos. Não é verdade. Não acreditem nisso. E vou te falar. Não acredito no que o Dr. Cruz está falando. Não, vai lá, faça o que eu fiz. É simples demais hoje em dia. Isso são princípios norteadores do processo. Tá. Mas aí também, o promotor veio e falou bem assim, que eu teria falado então, que como nós temos o mandante, mas nós não temos os algozes, nós não temos o matador, e nós deveríamos então, que o Dr. Cruz falou, não, tem que pegar, na cabeça do Dr. Cruz ou da defesa, tem que pegar as duas pessoas que atiraram ali e juntar eles, chegar o chicote dele, para eles confessarem ou entregar a pessoa. Não! Então quem bateu no Cid? Quem bateu no Coronel Cid para ele falar que foi o Bolsonaro? Quem? Precisaram bater? Precisaram bater para ele falar para o mandante de eventuais coisas que teriam acontecido em Brasília? Eu não sei se é verdade, e também não estou discutindo isso. Eu só estou falando para vocês, existe outras formas de buscar a prova que não seja através da truculência. Não precisava pegar. Não precisava pegar. O senhor quer uma parte? O senhor é que falou, não fui eu. Não, ele está falando. Não precisava achar os algozes para chegar ao. Não precisava bater nos algozes para chegar ao mandante. Não. Mas precisava de um trabalho de polícia, com certeza, da oferta de meios para de arrancar aquela informação achando o matador. Lógico, com certeza. Olha, nós chegamos aqui, põe na frente do delegado. Veja, a Polícia Civil, a Polícia Civil pode o engodo. O que é o engodo para a Polícia Civil? A Polícia Civil, ela pode chegar numa pessoa e falar bem assim, olha, você é o matador, veja, se você me falar quem foi, eu vou te libertar. Ele pode, mas ele não liberta. Mas ele pode, isso é mentira. Mas ele pode, porque ele pode o engodo ao policial. Ele pode o engodo, ele pode enganar a pessoa. Ele pode disfarçar de mendigo e ir comprar droga numa biqueira e a hora que o cara trouxer a droga para ele prender o traficante. Pode. É um engodo. Ele pode fazer isso. Isso é a polícia. Mas o que nós queremos é um trabalho de polícia. Nossa. Aí o promotor veio novamente e mostrou uma denúncia. Operação Prisão Off. É essa operação. Foi esse processo. E lá na Operação Prisão Off, veio descrito lá, você viu aquele monte de gente? Viu? Bonito, né? Umas 15 pessoas para mais. Giovanni, Andréia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês sabem o que demonstra aquilo que ele mostrou? Sabe o que demonstra? Aquilo tudo gerou neste celular. Você sabe o que demonstra? É a prova de que todas aquelas pessoas usavam o celular. Poxa, mas aquelas pessoas não chegaram à conclusão que eles teriam mandado matar o Cacheta. Por isso que não gerou contra eles. Essa é a palavra do promotor. Isso foi o que ele disse. Para mim, eu tiro que todas aquelas pessoas usaram o celular e nenhuma delas restou nada que ligasse ao Cacheta, mas eu também não vi ninguém mostrar nada que falasse do nome do Paulo Atanásio aqui. Eu não vi uma vez, uma única pessoa que tenha dito que Paulo, quando se referia que houve um engano aí, se referia àquele fato. Aquele fato é de dezembro. O fato falado no celular é de dezembro de 2019 e nós temos que esse crime foi em julho. Nossa Senhora. Aí veio o promotor novamente e trouxe a data então que foi o celular. E eu achei muito bonito isso. Tá? Eu achei muito bonito ele trazer a data. Olha, mas como poderia ter falado, como poderia ter uma mensagem contemporânea se o celular foi habilitado no mês 10? Tudo bem. Eu também acredito nisso. Mas não é eu que tenho que provar. Quem tem que provar é ele. Esse celular foi de 2010. Então, tudo bem. Esse celular não serve para provar esse crime. Ele serviu para provar os demais. Mas esse não, então. Ele teve a humildade de falar isso para vocês?
Quando eu falei para ele, ele não trouxe nenhum fato contemporâneo. Mas como vai ser contemporâneo se ele, por um acaso, não aconteceu, o celular foi habilitado em outubro, e o fato é do mês 6? Tudo bem, mas não é eu que tenho que provar, não é eu que tenho que trazer o fato contemporâneo, não é eu que tenho que trazer a testemunha acusando, não é eu que tenho que mostrar que o Paulo não concorreu para o crime. Quem tem que provar que ele concorreu é ele, não eu. É isso que eu quero que vocês entendam. Vejam, a busca é da verdade real. É da verdade real exatamente na forma que eu falei. Não, mas basta uma historinha, ainda que longe, que não precisa ser tão próxima da realidade. Olha a palavra que ele usou. Ele acabou com o Código de Processo. Ele acabou com os princípios do processo penal. Ele destruiu o princípio da busca da verdade real. Não é verdade isso. Não é uma historinha. Não é uma possibilidade do réu ter concorrido para o crime. Uma possibilidade do réu ter concorrido para o crime é o princípio que o juiz adota quando ele faz a pronúncia. Ele não precisa ter certeza que o réu concorreu para o crime. Ele então manda o réu para a sociedade e a sociedade diga, sem nenhuma dúvida, que foi o réu o autor do crime. É isso que eu quero que vocês entendam. A busca da verdade real, ou o princípio do indúbio pro réu, ou o princípio do indúbio pro sociedade, é isso. Em havendo dúvida, essa dúvida deve beneficiar a sociedade. Mas isso é até antes de hoje. Porque hoje ele tem que provar sem nenhuma dúvida. Não é verdade que o princípio da busca da verdade real é meras deduções. Não! Ele não é 100%, tudo bem, mas o DNA também não é 100%. Ele é 99,99%. A busca da verdade real, ela precisa ser 100%? Não, mas ela tem que ser 99,99%. Pergunta que eu faço a vocês. Era somente Paulo Vitor que usava esse telefone? Vocês têm certeza, 99,99%, que era só ele? Se vocês tiverem, condenem. Só que veja, o próprio promotor trouxe prova hoje que havia mais processos em que outros réus foram responsabilizados e ele colocou ali 18 pessoas na denúncia no processo Prison Rock. Poxa, ele é tão azarado que sou eu colocado lá também. E eu sei que a prisão off também é gerada nesse celular. E realmente, algumas pessoas ali foram condenadas, e vou dizer mais, ele esqueceu de acrescentar, foi acabou de julgar a prisão off no tribunal, e algumas pessoas foram absolvidas. Você sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque o desembargador aplicou o princípio do indúbio pro réu. E ele entendeu que pessoas ali não estavam envolvidas. Vocês estão vendo? O juiz de primeiro grau condenou. É nós hoje, juízes de primeiro grau. Mas o tribunal entendeu que não. Não é o nosso caso, porque ele não pode, como eu falei para vocês, a decisão de vocês não pode ser modificada em nenhum grau de recurso, em nenhum grau, em nem circunscrição. Ninguém pode mudar a decisão de vocês 7 hoje. Eles podem anulá-la. Modificar não. A pena que o juiz aplicar pode ser modificada. A pena que o juiz der hoje aqui, se por um acaso for condenado, ela pode ser modificada. Mas o culpado ou inocente, não. Aquilo que vocês votaram, não. A dosimetria da pena pode ter sido errada pelo magistrado? Pode. Um outro magistrado pode interpretar diferente. Essa pode ser modificada. A decisão de vocês foi o Paulo Vitor, sim ou não? Não. Cabe clemência? Cabe. Eu só quis mostrar isso para vocês, para tentar dizer que o Ministério Público nem sempre está correto. O que vou dizer mais, a maioria das vezes sim. É uma carreira digna e demais. De vez em quando, alguns equívocos pode acontecer? Pode. Mas todo mundo pode errar também. Não é verdade? O que eu estou falando para vocês é, realmente, neste processo de hoje,
nós não temos elementos para condenar Paulo Vitor por este crime. Eu não estou falando dos outros crimes, eu não estou falando de tudo que o promotor trouxe fora do crime de hoje. Só que o nosso crime de hoje é realmente o crime cometido contra Paulo Atanásio. Eu não estou pedindo para vocês que façam que esse homem seja inocente, mas eu tenho que vir aqui e reivindicar os direitos que eles têm. O direito de Paulo. Paulo tem direito, sim. Paulo tem direito a ter um juízo justo. Um juiz que não se comunica. Ele tem direito a ter uma sentença justa por juiz competente. Isso tudo faz parte. Ele tem direito que seja aplicado para ele todas as regras do processo penal, todas as regras do Código Penal. Ele tem direito de ter todos os benefícios, princípios, as doutrinas que aplica a ele. Isso tudo é dele também. Mas o doutor Cruz, então, só advoga para bandido? Não! Eu advogo para cidadão que tem direitos. E o que eu estou aqui fazendo hoje é invocando os direitos desta pessoa. Ele foi condenado em algum outro processo? Sim, eu não estou falando de outro processo. Eu estou falando que esse cidadão que aqui veio, ele por um acaso respondeu um processo por crime de tráfico de drogas, que foi o primeiro dele, e lá naquele processo ele foi confesso. Poxa, mas hoje ele vem aqui e falou, gente, por favor, eu só não quero pagar pelo que eu não devo. Eu só não quero que vocês atribuam crimes que eu não cometi. Eu só não quero que vocês deixem de aplicar os meus direitos, porque mesmo cometendo crimes de forma geral, ele ainda assim tem direito a um juiz imparcial, justo, a um juiz que aplica as regras do processo penal, a um juiz que aplica o Código Penal em sua íntegra. Ele tem direito a uma sentença justa, ele tem direito, e esses direitos têm que ser obedecidos. E eu estou falando a vocês que se vocês 7 quebrarem essa regra não vale para Paulo, a regra que vocês quebrarem. Vocês estão dizendo o seguinte: a sociedade agora mudou. E os princípios que norteiam os processos, tudo aquilo pelo que os doutrinadores fizeram, lutaram pela democracia, tudo aquilo que nós lutamos para conquistar, tudo aquilo que o ser humano lutou para conquistar, ele simplesmente veio aqui e pediu para vocês passarem por cima disso. O senhor também pediu, É doutor. possível isso? Tortura não vale. E a tortura está onde? O senhor falou. Olha, se vocês viram eu falar isso, está bem. Agora lembrem o que eu falei para vocês. O que eu estou falando aqui é que isso aqui é um processo falho. É só isso. É só isso. Eu estou falando que neste processo, e nesta data, e esses autos, e que nessa oportunidade, da leitura dos autos, não há prova inequívoca de que Paulo tenha sido o mandante disso. Prova inequívoca. Prova acima de qualquer suspeita. É isso que eu estou falando a vocês. Eu estou falando aqui que em nenhum momento nós tivemos uma única pessoa, nem Michael, que foi a pessoa que teria feito a degravação desses telefones, nem Michael falou, olha, tá, em tal lugar, o Paulo fala para fulano que a morte do Caixeta foi ele. Em tal lugar, Paulo fala que foi ele que teria contratado. Então eu vou dizer a vocês, vai ficar chato, mas inclusive eu interpelei o Ministério Público. O Ministério Público chegou hoje a sugerir uma terceira pessoa. Nossa Senhora! Mas nós estamos hoje no princípio da busca da verdade real. Ele está com dúvida. Se ele ficou com dúvida, e vocês, Sérgio, vai fazer o quê? Ele chegou a dizer, será que Paulo não pegou uma pessoa fora e contratou esses 2 algozes? Ô gente, será? Mas hoje é o dia do será. Hoje é o dia do Paulo. Hoje é o dia da busca da verdade real. Hoje é o dia de churumela, não dá.
Hoje é o dia de falar. Foi Paulo, porque aconteceu dessa forma. Ele chamou o fulano, ele disse para ciclano, ele fez dessa forma. Entendeu? Ele contratou essa pessoa. Agora, deduzir que ele teria pegado uma terceira pessoa e essa terceira pessoa teria contratado essas duas pessoas. Por quê? Porque Ayrton não conhecia a pessoa que foi ali. E os crimes de Paulo envolviam pessoas conhecidas. Ele só tem Miami, que é a cidade de Santa Isabel. Mas Ayrton não conhecia. Michael também não. Outra, se fosse qualquer um dos pigmeus, Michael teria falado rasgado, da mesma forma que ele falou nos outros processos. O que eu estou falando para vocês é, a dúvida não foi suscitada pelo Dr. Cruz, a dúvida foi suscitada pelo promotor. Quando ele disse que será, olha, a palavra será dá insegurança ao fato. Ele teve dúvida. Em nenhum momento ele falou para vocês que o princípio do indúbio pro réu estava errado. Eu não sei se vocês ouviram. Ele falou por 1h30 na primeira fala, ele falou por quase 1 hora na segunda fala. Em algum momento ele desmentiu que nós estamos na fase do indúbio pro réu? Não. 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 E não. E nunca, 1000 vezes não. Porque realmente hoje nós estamos exatamente no dia do indúbio pro réu. Porque tudo o que aconteceu anteriormente era o indúbio pro sociedade. O réu foi mantido preso com base no princípio do indúbio pro sociedade. Só que hoje, e na segunda fala, eu achei que ia demorar dele pôr a dúvida. Mas ele mesmo suscitou a dúvida. Olha, será que Paulo não contratou uma terceira pessoa? Ao piva, eventualmente, né? Ele continua sendo mandante. Será que Paulo não fez? E será? Mas será? Ele continua Será? sendo mandante. Mas ele não tem que provar? O 156 não fala isso? O código não fala isso? O artigo 156 não é taxativo? O artigo 156 do código, ele é bem taxativo. Deixa eu pegar o artigo 156. Mateus, leia o 156 para mim, para gente provar rapidinho. O artigo 156 dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Caput. Deixa eu estar com a doutrina aí. Veja, eu quero que vocês saibam que o que eu estou falando não é chulada. Eu vim aqui em Londrina hoje exatamente dizer o direito, se for necessário, para provar que esse cidadão não deve esse crime. A prova da alegação incumbirá a quem disser, a quem quiser, sendo porém facultado ao juiz de ofício. Tá certo? Neste segmento, o que eu falo para vocês é a doutrina é muito taxativa, é exageradamente taxativa. A prova cabe a quem alegar. Quem é o autor? Quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. Por que ele é o titular? Porque ele teve todo o tempo do mundo, ele teve toda a Polícia Civil à disposição dele para trazer informação para ele, para formar a convicção dele e fazer a denúncia. A nossa polícia, neste caso especificamente, é que não tomou por cautela ouvir as pessoas que estavam naquela grade, que estavam naquele X daquele dia. Eles não tomaram por cautela ouvir as pessoas que faziam uso daquele celular. Então eu vou te falar, isso ainda tudo bem, eu vou relevar. Eu não entendo, é inadmissível não ter ouvido Danilo nesse processo. E o Danilo seria a pessoa que teria que morrer. E o Danilo estava ali. O Danilo é perfeitamente achável. O Ayrton hoje falou que ele estava em São Miguel. O Ayrton falou que ele estava em São Miguel. Fala para mim, vocês são promotores desse caso.
Fala para mim. Vocês acham necessário ouvir o Danilo? Se vocês acharem que não precisa, dá para fazer isso aqui sem o Danilo, fale e condenem essa pessoa. Mas não há como. O Danilo é a pessoa que estava fadada a morrer. Segundo a interpretação do Ministério Público. Isso, ninguém falou isso. A única pessoa que falou isso foi Danilo para Ayrton. No pós-crime. A única pessoa que falou isso foi o Paulo. No pós-fato que aconteceu naquele dia, o Ayrton conversando com o Danilo ali, lembra que ele falou? E o Danilo chegou a falar para ele: rapaz, será que isso não era para mim? Olha, será que isso não era para mim? Ou seja, o próprio Danilo não sabia. Agora, vocês não acham plausível ouvir o Danilo? Pensa, como essa investigação aconteceu? A partir do momento que surgiu esse celular, ninguém trabalhou em Santa Isabel. Ficou muito bonito dar essa satisfação para a sociedade. Era fácil falar. Paulo já tinha sido preso por outra coisa. Não, vamos jogar nele de novo. E esse rapaz virou um receptáculo de ações. Estou falando para vocês, não estou querendo dizer sobre os outros processos, até porque não é vocês que têm que absorver. Vocês sequer têm que estar ouvindo sobre isso, da mesma forma que era para estar ouvindo sobre Bruno, sobre outros crimes, da forma que o Ministério fez. Hoje é só sobre esse aqui no Cacheta. Eu só estou falando para vocês que ele foi receptáculo, porque ele não admite, é que ele foi condenado por um crime de roubo. Você sabe por que ele foi condenado? Porque estava no celular também. Em nenhum momento sequer ele comenta do roubo. Eram os outros presos. Mas era no celular que por um acaso tinha a foto dele também. E ele então foi recebendo tudo que vinha de mim. Eu estou pedindo só que lá, aquele processo foi julgado por um juiz singular. Foi julgado por um juiz togado. Hoje não. Hoje é por vocês. Vocês têm compromisso com a sociedade. Vamos dizer não a isso. Nós queremos democracia, nós queremos novamente justiça, nós queremos justiça, mas dentro dos ditames da lei. Nós queremos justiça obedecendo o direito. Realmente existe um Procard, quando o direito estiver em confronto com a justiça, lute pela justiça. Nós não estamos em confronto com a justiça. Pelo contrário, o direito, neste caso, está caminhando com a justiça. O direito está possibilitando a justiça de acontecer. Se vocês obedecerem o direito, se vocês obedecerem as regras do Código de Processo Penal, se vocês obedecerem as regras que norteiam o processo penal, obrigatoriamente nós temos uma absolvição. Por quê? Porque em nenhum momento neste processo estou claro, sem a sombra de dúvida, de que Paulo tenha praticado esse crime, inclusive com as qualificadoras a ele atinente. Eu provei a vocês que cabe clemência sim, se vocês quiserem. Não fiz com a finalidade de obter clemência de vocês. Eu já falei para vocês que eu não quero que esse júri hoje, a hora de chegar na requisitação, ele passe do segundo quesito. O acusado Paulo Vitor Ferrari concorreu para a prática do crime, ordenando terceiras pessoas que efetuassem os disparos de arma de fogo. Ele ordenou a alguma pessoa. Gente, em que momento alguém viu essa ordem? Olha, o nome que está escrito aqui. Veja, o quesito ele tem que ser de acordo com a denúncia. Está vendo? Ele tem que ser de acordo com a denúncia. Alguém provou. Você viu Paulo Vitor em qualquer mensagem colocada na tela, em qualquer daqueles montes de artigos, em todos esses papéis que vocês levaram, isso aí são desperdícios de papel, tá? Só vou avisar para vocês, isso é tecnologia. Eu deveria mandar no WhatsApp para vocês, se quiserem em casa. Porque aqui ninguém leu, isso é mentira que alguém leu isso aqui. Tá? Da mesma forma que esse processo tem quase 130 mil páginas. Eu só estou falando para vocês é que as regras têm que ser seguidas. As regras que norteiam o Código de Processo têm que ser seguidas, sim. E a busca da verdade real, sim. O princípio do duplo réu, sim. Porque se nós passarmos por cima disso, de novo teremos impunidade. Estou pedindo para vocês que respeitem o direito, que respeitem as regras do direito penal. E já estou dizendo a vocês, eu não acredito que nós passemos do segundo. O quesito de clemência ele é o quarto. Tá? Eu estou falando para vocês que eu não acredito que nós vamos passar do segundo. Porque não trouxe prova, não trouxe fatos, não convenceu de quê?
O acusado Paulo Vitor Ferrari da Silva concorreu para a prática do fato, ordenando que terceiras pessoas, veja, ele ordenou terceiras pessoas, é aquela dúvida que o promotor acabou de suscitar. Será que ele não pediu para uma terceira pessoa que mandasse pessoas de fora? Será? Será é dúvida. Se Ele continua sendo mandante. Será? Então veja, pela prática do crime, ordenando terceiras pessoas que efetuassem os disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente da morte de Paulo Henrique Atanásio. Paulo Henrique Atanásio, ele podia se defender, lógico, ele está num lugar perigoso. Ele tem que entender que ali é um local que poderia acontecer um crime, sim. Foi por motivo fútil? Acho que ele não nem sequer sabe de fato. Nós temos um fato acontecido no mês 6. Nós temos um telefone apreendido no mês 12. Nós temos uma denúncia no ano, 2 anos depois. Nós temos uma denúncia 2 anos depois e nós temos 26 pessoas encarceradas numa única cela, onde tinha um único celular, como o próprio Paulo explicou para vocês. Olha, naquele dia foram presos 4 celulares, mas tem 4 cubículos, cada cubículo com 26 pessoas, e mais a feminina, mais o segundo, mais não sei o quê. Todo mundo naquele dia, no processo, está mais que provado que havia simplesmente 200 pessoas presas na comarca de Luanda por ocasião da data do fato, no dia do fato. Sendo aqueles nomes que eu disse a vocês, sendo que ninguém por cautela, ninguém por experiência, ninguém porque sonhou, ninguém porque quis ouvir uma única pessoa para que fizesse a única pergunta para cada um daqueles 26. Você ordenou a morte de Danilo? Você ordenou, ou o contrário, você ordenou a morte de Paulo Atanásio naquele dia? Esse era o mínimo. Não, tá bom. Já descartou. Não, também tá bom. Mas eu tenho que ouvir esse não. Ninguém sequer foi atrás disso. Nossa, mas a pessoa que tem que morrer é Danilo. Poxa, mas Danilo, ele ficou na cidade ali por mais de uma semana, segundo o Ayrton. Lembra? Não é o Dr. Cruz que está falando, o Ayrton que disse isso hoje. O Danilo ficou na comarca lá por mais de uma semana, e hoje onde está o Danilo? Olha, comentário que ele está ali na região de São Miguel. Nossa Senhora, mas isso aconteceu em 2019. Ninguém achou necessário ouvir Danilo? Ninguém. Veja, se vocês falarem, mas a defesa é que tinha que atrás dele, ativo. O ônus da prova é dele. O artigo 56 fala isso. Eu poderia trazer o Danilo e o Danilo falar, não foi isso. Sim, mas eu ia atrás de Danilo, porque ele que tem que provar. Basta que o Danilo não venha ou simplesmente fale não, para mim também é bom. Porque ele tem que provar. Nós estamos na fase terminativa hoje. Hoje é o minuto pro réu. Vou dar alguma coisa para você aqui. Bateu, meu Deus. Você lembra? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Volta. Bom, em relação à terceira. Bom, não vou falar novamente das qualificadoras, o motivo cujo já expliquei, muito bem explicado, e eu também não acredito que nós chegaremos nele. Não houve motivo fútil nesse caso, e não houve recurso que dificultou a defesa da vítima também. Até porque o próprio Ayrton fala que as pessoas chegaram sempre de frente e atiraram de frente, foram 3 tiros no peito, e o promotor ainda fez questão de mostrar onde as balas saíram para baixo. Por quê? Porque o Paulo estava sentado. Eu não tenho dúvida disso também. Tá certo? Mas foi de frente? Foi. Sendo de frente, há possibilidade de defesa? Com certeza. Se você vê 2 caras com uma arma na mão, pô, é fora. Eu não vou ficar lá no meio. Tá? Então havia possibilidade sim de se defender, tanto que ele o fez. Ele saiu correndo e caiu próximo à bicicleta. Tá? Ele não ficou no mesmo local onde foi levado o primeiro disparo. Então ele tentou se defender sim, não conseguiu, mas tentou. Lembra que a doutrina falou? Não é todo homicídio tem uma dose de surpresa. Agora, não é a surpresa a caracterizar a tese da impossibilidade de defesa. Certo? Todo crime tem uma dose de surpresa. Certo? Gente, então sobre a clemência, só para mostrei para vocês que é possível.
Então, em relação ao trabalho da polícia, em relação ao trabalho de ativação do telefone, também, eu gostei, inclusive, do promotor que trouxe para a gente, esse telefone só foi habilitado no mês 10, tá? E o fato aconteceu no mês 6. Isso é a prova inconteste de que ele não consegue dar liame ao fato do mês 6. Não existe nenhuma fala, em nenhum momento nesse telefone, de Paulo mandando qualquer pessoa cooptar 2 matadores. Não. Em nenhum momento nós temos uma fala de Paulo nesse sentido. Nós temos uma fala que morreu alguém errado, mas não fala, inclusive, que é neste fato. Vocês têm que pôr na cabeça que nós temos várias mortes em 6 meses naquela região. Ninguém sabe se essa morte foi errada. A única pessoa que acreditou que poderia ter acontecido alguma coisa errada era o próprio Danilo, por ocasião de falar com o Ayrton. E foi o que o Ayrton falou isso. Na verdade, a única testemunha do fato chama Ayrton. O resto, tudo é dedução. E o próprio Ayrton fala, eu só soube do nome do Paulo, ou que ele poderia estar envolvido nisso, no dia que o promotor leu a denúncia para mim. Até lá nada. 2 anos sem saber nada. Tá? Isso é uma pessoa que estava na cena do crime do lado do outro. Tá certo? Mais uma vez, eu não quero estender muito, senão nós vamos ficar a noite inteira falando. Temos elementos para falar por muito tempo, tá? Mas eu acredito que hoje vocês já têm o suficiente para formar a convicção de vocês e eu quero acreditar que vocês vão fazer justiça hoje. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Senhores jurados, encerramos a fase dos debates. Consulto se os senhores estão em condições de julgar a causa. Podemos passar ao julgamento. Vou preparar então o plenário. Doutores, quanto aos quesitos, alguma reclamação? Todos de acordo? Não. Satisfeito, excelência. Relatório: o Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra Paulo Vitor Ferrari da Silva, que qualifica aqui na sentença, atribuindo-lhe a autoria do crime de homicídio consumado e qualificado de Paulo Henrique Atanásio Ramos. A denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí. O acusado foi devidamente citado, regularmente processado na fase sumariante. O acusado Paulo Vitor Ferrari foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri de Santa Isabel do Ivaí, como em curso, em tese, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 29 do Código Penal. A decisão de pronúncia transitou em julgado sem interposição de recurso. Após sucessivos cancelamentos das sessões de julgamento designadas pelo juízo do Tribunal do Júri de Santa Isabel do Ivaí, sobreveio decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná de desaforamento do julgamento popular para o Tribunal do Júri de Londrina. Submetido a julgamento nesta data, perante este Egrégio Tribunal do Júri, o Ilustre Conselho de Sentença, apreciando os quesitos formulados consoante as teses aduzidas em plenário pelas partes, soberanamente decidiu, por maioria de votos, nos seguintes termos: A. Reconheceu a materialidade do fato criminoso. B. Reconheceu a autoria do fato criminoso pelo acusado. C. Reconheceu a existência de erro sobre a pessoa na execução do crime. D. Absolveu o acusado, não absolveu o acusado, perdão. E. Reconheceu a circunstância qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, 2 do Código Penal, motivo fútil. F. Reconheceu a circunstância qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, emprego que dificultou a defesa da vítima. Dispositivo. Desse modo, em obediência à soberana decisão do Conselho de Sentença, proclamo que o Egrégio Tribunal do Júri de Londrina julga procedente a imputação contida na denúncia ministerial e condena o acusado Paulo Vitor Ferrari da Silva, qualificado aqui nos autos, pela prática do crime de homicídio qualificado, homicídio consumado duplamente qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, do qual foi vítima Paulo Henrique Atanásio Ramos, sujeitando a pena abaixo calculada ao pagamento das custas e despesas processuais.
passo a calcular as penas em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Registro inicialmente que, em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da existência de erro sobre a pessoa na execução do crime, aplico a previsão do artigo 20, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal no cálculo da pena. Na primeira fase do cálculo, estou avaliando cada uma das circunstâncias previstas no artigo 59, mas por brevidade, registro que estou reconhecendo em desfavor do acusado apenas os maus antecedentes, uma vez que, embora tecnicamente primário para este processo, ele possui condenações definitivas por fatos anteriores impostos nos processos 1845 e 54 de 2018, data do delito 3 de 12 de 2018, com trânsito em julgado em 15 de 12 de 2021, e processo 30-85 de 2019, data do delito 23 de 11 de 2018, trânsito em julgado 25 de 5 de 2021. Estou reconhecendo igualmente desfavorável as circunstâncias do fato, uma vez que o delito foi praticado em local público e na presença de diversas pessoas, expondo terceiros ao risco concreto de serem atingidos pelos vários disparos que foram realizados. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, eu estou elevando em 1/6 para cada circunstância negativa a pena abstrata mínima e fixando a pena base em 16 anos de reclusão. Na segunda fase não incidem circunstâncias atenuantes, contudo o egrégio Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse contexto, estou adotando o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância qualificadora do crime de homicídio e o motivo fútil como agravante genérica previsto no artigo 61(2), alineado do Código Penal. Ainda tem por presente a circunstância agravante prevista no artigo 62(1) do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu que o condenado agiu como mandante do homicídio, portanto, exerceu a liderança sobre os executores, organizando e dirigindo a execução do crime. Dessa forma, eu agravo a pena base em 1/6 para cada uma das circunstâncias agravantes ora reconhecidas, encontrando a pena intermediária de 21 anos e 4 meses de reclusão. Na última fase, não verifico presente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que fixo a pena final de 21 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 21, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal. A detração do tempo de prisão cautelar, 4 anos e 23 dias, não altera o regime inicial do cumprimento de pena, uma vez que permanece pena superior a 8 anos e há circunstâncias judiciais negativas. Incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, considerando a pena estabelecida. Prisão cautelar em obediência ao artigo 492(1), a linha E do Código de Processo Penal, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 1068, bem assim por persistirem os motivos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do acusado até a presente data, recomendo a prisão em que se encontra e determina a execução provisória da pena com expedição da competente guia de recolhimento provisório. A propósito, estou ressaltando aqui que, para além da objetividade da regra do artigo 492(1), a linha E do Código de Processo Penal, verifico que persistem presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do fato, revelada bem pelo modus operandi empregado, e os antecedentes criminais do condenado, que já possui diversas condenações definitivas, embora a maioria decorra de fatos posteriores ao homicídio em questão, cujas condenações já somam mais de 90 anos de prisão, e também responde a outras várias acusações, inclusive outros homicídios, de sorte que esses antecedentes indicam a necessidade da prisão cautelar para a tutela da ordem pública. Estou deixando de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados, por entender que não houve e não há no processo elementos suficientes
à fixação e estou determinando como disposições finais a expedição da guia de recolhimento provisória e com a certificação do trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento definitivo, apuração das custas, intimação do réu para pagamento e demais diligências e providências previstas no Código de Normas da Corregedoria de Justiça. Dou às partes por intimadas dessa sentença, cuja publicação se deu no plenário do Tribunal de Júri da Comarca de Londrina, às 17h32, dia 22 de maio de 2025. É a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Londrina. Pois bem, senhoras e senhores, me dirijo aqui especialmente aos senhores jurados. Antes de encerrar o julgamento, quero agradecer a presença e a participação dos senhores. Sabemos nós quão difícil é deixar os nossos afazeres para participar de uma sessão de julgamento, então agradeço imensamente a cada um dos senhores, lembrando-os que teremos novas sessões na semana que vem. Ao Ministério Público, ao doutor Promotor de Justiça, aos ilustres advogados e advogada, agradeço a forma urbana como atuaram e a contribuição com o juízo para a aplicação da melhor sentença para o caso. Está encerrada a sessão de julgamento de hoje. Muito obrigado a todos.